Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou gerente de cibersegurança aqui na Safer e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger os endpoints dos nossos trabalhadores remotos aí. O pessoal da CyberReason vai me ajudar, o Herbert e o Bruno também, né? Então, se a gente entrar mais um pouco aí sobre Endpoint Protection e sobre a CyberReason, eu vou falar rapidamente aqui sobre a Safer, eu acho que a maioria já conhece, mas a gente tem algumas pessoas aí que estão assistindo pela primeira vez aí nosso webinar. Então, isso aqui vai ser a nossa agenda, né? Falar um pouquinho da Safer, rapidamente sobre o nosso Security Tower. Depois a gente vai ter, né, uma apresentação aí da CyberReason e um demo rápido para o pessoal ter ideia de como funciona a ferramenta. Então, falando rapidamente aqui da Safer, a gente iniciamos nossas atividades em 2007. A gente faz 13 anos agora em agosto. Nós já fizemos mais de 450 mil horas de consultoria, utilizando nossos profissionais aí que são certificados, né, em segurança da informação. A gente tem mais de 25 clientes que estão entre os 100 maiores do Brasil. E a gente tem aí algumas parcerias estratégicas, né, entre elas IBM e a própria CyberReason. Falando um pouco mais sobre como surgiu a parceria entre Safer e CyberReason, né, esse é o nosso Safer Security Tower. A gente trabalha em 3 camadas, a Layer 1, Layer 2, Layer 3, em 6 módulos aí. Então, o layer mais básico, que é o primeiro, que é gestão, gerência, na verdade, de endpoint. E justamente para cobrir esse módulo aqui, a gente fez essa parceria com a CyberReason, que é essa empresa que, né, desenvolveu não só o antivírus de nova geração, mas também com o EDR, né, que é um módulo ali de resposta para o endpoint. Tá? Para a gente não se alongar muito, eu vou deixar aqui o Herbert falar mais sobre a CyberReason, aí depois a gente vai ter aí o demo do Bruno. Herbert, eu vou passar para você aqui o controle, ok? Legal, obrigado, Guilherme. Bom dia, pessoal. Obrigado pela parceria e conectar no web na sexta-feira. A ideia é apresentar, em conjunto com a Safer, nosso parceiro estratégico no Brasil, sobre a CyberReason e como proteger e gerenciar os endpoints neste momento turbulento, né, para todos, em uma nova tratativa e uma nova conexão baseado, infelizmente, não é por bons motivos, mas tentarmos seguir protegidos dentro de casa, uma conexão mais segura. Então, essa é a ideia que a Safer e a CyberReason vem mostrar hoje. Comigo estará o Bruno Caseiro, que é o Sales Engineer da CyberReason Brasil. Eu fico responsável pela parte comercial. A ideia não é prolongar muito e depois abrir para perguntas no final. Okay? Então, para quem não conhece a CyberReason, ainda não tinha escutado, a CyberReason é uma empresa israelense, né, com todo o background de executivos que faziam segurança ofensiva no exército de Israel. E aí nasceu a inteligência artificial como um todo. Eles foram responsáveis por desenvolver técnicas de detecção e resposta a incidentes. Baseado nisso, partindo para a parte de segurança de endpoint tradicional também, né, bloqueando ameaças conhecidas e desconhecidas. E vamos debater um pouco mais sobre isso. Mas hoje a CyberReason é de 2012, com mais de 500 funcionários, presença em 6 continentes, um SOC, né, além do SOC, todo um time de pesquisa e desenvolvimento e suporte em 3 distintos lugares, 3 diferentes continentes, Estados Unidos, Tel Aviv e Tóquio. Então, ficar responsável por fazer toda uma parte de gestão 24/7, complementando ao SOC que a Safer hoje já oferece para vocês. Então, a gente atua muito em conjunto nesses 2 níveis de gerenciamento de segurança. São mais de 6 milhões de endpoints vendidos, sendo mais de 3 milhões administrado por esse SOC. Tá? É um tipo também de serviço que a gente oferece em conjunto. E aqui apresento alguns clientes estratégicos na América Latina e principalmente no Brasil, ao qual nós estamos presentes há cerca de 1 ano, o Bruno em julho e em setembro, mas já com vice-presidente para a América Latina.
aqui com mais de 35 mil endpoints sendo gerenciados no Brasil, clientes que hoje já confiam, que já entregaram o serviço de endpoint para a Cybereason. Então, tem com grupos estratégicos, como B2W, Zup, TOTUS. Então, a gente atende desde usuários de 100, 200 máquinas até, por exemplo, no Brasil, com mais de 20 mil usuários, né? Com mais de 20 mil desktops. No Brasil, no mundo, também, o Wells Fargo Bank, por exemplo, com 450 mil endpoints da Cybereason. Como comentado, desde 2012 e sendo reconhecido também por fazer pesquisas e reconhecimento de ponta de entre outros analistas de mercado. Tá? Como a gente diz pesquisa, a gente tem um grupo chamado Noturnos e também o serviço de pesquisa, né, de ameaças ao ambiente do cliente. E foi nós que, por esse time, foi reconhecido de identificar um dos ataques mais avançados recentemente também. Quem não conhece pode pesquisar a respeito da operação Soft Cell, um ataque direcionado a uma telco asiática, e onde eles estavam sob ataques há 7 anos. Né? E não desconfiavam desse possível vazamento de informação, esse possível ataque. A gente pode compartilhar mais informação, mas isso é justamente para tratar do time de pesquisas que a Cybereason possui e pode atuar em conjunto com vocês. Né? Aqui alguns analistas que reconhecem a Cybereason como um vendedor estratégico de Endpoint Protection e EDR. Depois da demonstração, eu vou mostrar 2 novos reportes e análises que foram feitos por 2 outros analistas, o NSS Labs e Forrester, mas aqui o MITRE e o Gartner Peer Insights. Falando um pouco da superfície de ataque, um pouco do cenário de segurança, né, que todos vêm enfrentando hoje no dia a dia, todos sabem do risco do sistêmico do crime cibernético. Hoje, 67% é o crescimento de violações de segurança nos últimos 5 anos. Mais de 150 milhões é o custo médio da violação de dados em 2020. Né? Essa é a perspectiva. Cada 11 segundos, uma nova organização será vítima de ransomware até 2021. Veja, 11 segundos. Né? E 3,5 milhões é o gap aí de profissionais capacitados, né? Ou o leque, ou a falta de profissionais capacitados para suprir, para proteger todas as ameaças do dia a dia. Sem contar a média para identificar o vazamento de informação ou identificar que uma empresa foi atacada ou não. Isso no Brasil é em torno de 250 dias para identificar que houve um vazamento ou que essa empresa está sob ataque. Então, praticamente mais de 6 meses, né? 7 meses para identificar que está ocorrendo algum tipo de infecção dentro da companhia. Imagine agora com usuários remotos, praticamente 80% da companhia remota. E a realidade de hoje, quando a gente diz que as empresas não estão mantendo o ritmo, né? Não é o ritmo de às vezes produção, coisa do tipo, mas é realmente porque a superfície do ataque está crescendo muito rápido, diferentes cenários, diferentes tipos de conexão. Hoje o mobile já é 60% das empresas ali quando a gente diz para leitura de e-mail, essas tratativas. Então, a complexidade de TI está aumentando, baseado em nuvem, baseado em rede local, coisas do tipo usuários remotos. Então, a superfície está cada vez maior, difícil de supervisionar tudo isso. As ferramentas atuais falham, né? A gente não pode dizer que todas são 100% ou estão integradas, e cada vez mais surgem novas tecnologias, mais itens a serem administrados, mais pontos de vulnerabilidades. Então, tudo isso é um cenário muito complexo para gerenciamento. E o recurso braçal, o recurso de pessoas, é limitado. O crescimento de informação não é proporcional ao número de pessoas para gerir essa quantidade de informação. É isso que a gente vem hoje demonstrar. Eu vou passar a palavra para o Bruno agora. Ele vai abordar um pouco mais detalhamento técnico, como é que a gente atua, e depois eu volto para falar
da ação que a Cybereason criou em conjunto com a Safeway para ofertar uma condição diferenciada nesse cenário de usuários remotos. Legal, obrigado, Herbert. Bom, nesse slide, né, de prevenção é ideal, detecção é necessário, o ponto principal aqui são dois, né? O primeiro é a primeira camada essa camada de prevenção, né, representada por 4 pilares aí, 4 pilares principais. Hoje em dia, provavelmente todas as empresas têm, né, que é um antivírus, seja um antivírus básico, antivírus mais avançado, hoje todo mundo tem. Perdão. A Cybereason, ela tem essa camada de prevenção também. De acordo com o teste do NSS Labs, a nossa camada de prevenção bloqueia cerca de 99% dos ataques e teve uma taxa de detecção de evasão de 100% no teste que eles fizeram agora em março. Mas, conforme vocês podem ver no final, né, desse slide, esse Zero Day No Attack, se alguém realmente quiser invadir uma empresa, não importa se a camada de prevenção é do fabricante A, B, C, ou da própria Cybereason, não importa. A pessoa vai dedicar tempo, dinheiro e o esforço necessário para invadir, vai passar essas camadas e fazer a infiltração inicial. Agora, uma vez que alguém faz essa infiltração inicial, existem várias técnicas e procedimentos que esse atacante ele precisa percorrer dentro da sua rede para identificar quais são as máquinas que têm a informação mais importante, mais relevante para esse atacante. E aí ele vai tentar fazer roubo de credencial para poder mover lateralmente, estabelecer comando de controle até chegar na fase de exfiltração de dados, né, que a gente diz que é causar o desastre completo. Então a questão é a seguinte: durante essa caminhada desse atacante, o SANS diz que demora mais ou menos 200 dias para uma empresa nos Estados Unidos detectar que alguém está dentro da sua rede, né? Por que acontece isso? Você vê nessa figura aí desse rapaz sentado com a cabeça no notebook. O que acontece? As equipes de segurança hoje elas são inundadas com uma quantidade super grande, enorme de alertas. Então, por exemplo, alerta do seu firewall, alerta do seu ferramenta de endpoint, alertas de CIEM, alerta de um monte de outras informações. Então, às vezes, você tem um ataque em andamento, mas você não sabe ainda, porque aquele alerta está no meio de 200 milhões de outros alertas, né? E até você chegar e revisar aquele alerta importante, já passou esses 200 dias, vamos dizer assim, que o atacante estava mapeando a sua rede e tentando fazer a exfiltração de dados. Pode ir para o próximo slide, Herbert, por favor. Então, a missão da Cybereason, a Cybereason ela nasceu com o contexto, né, o conceito do pós-compromise, ou seja, a gente sabe que se alguém realmente quiser entrar numa empresa, esse cara vai se dedicar e vai conseguir fazer essa invasão inicial. Agora, uma vez que alguém faz a infecção inicial, em vez de esperar 200 dias para detectar, a gente quer detectar isso em minutos ou em horas no máximo. Então, esse é o desafio da Cybereason. A gente tem um agente que fica instalado em cada máquina e esse agente ele fica monitorando todos os processos em execução. Mesmo que eles pareçam ser legítimos, a gente fica monitorando tudo que esse processo está fazendo. Quais são as DLLs carregadas, quais arquivos estão sendo criados, que chaves de registro estão sendo acessadas, que conexões de redes estão sendo feitas. Então, para cada processo de cada máquina, a gente fica monitorando esses metadados. Essas informações são enviadas para uma console central e nessa console central a gente faz uma análise de Big Data, né? Você imagina coletar metadados, né? Em cada máquina geralmente tem 200 processos, mais de 100 conexões de rede. Aí você multiplica isso por uma empresa com 5 mil endpoints, por exemplo. É uma quantidade de dados muito massiva, muito grande. Então, esses dados eles vão chegando para a nossa console e a gente tem uma estrutura de Big Data que a gente fica fazendo análise, um hunting automático, interrogando os metadados para saber se tem um comportamento malicioso ou não. E é isso que eu vou mostrar agora em seguida para vocês. Eu vou compartilhar aqui, Herbert. Preciso que alguém me habilite aí a parte de compartilhar a minha tela, por favor.
Estou tentando compartilhar aqui, está aparecendo que o host desabilitou o screen sharing. Pode tentar de novo. Agora eu consegui. Obrigado, Guilherme. Bom, então como é que funciona a análise? Vou mostrar aqui um ambiente de demonstração para vocês. Quando o metadado chega na nossa console, a gente vai analisar, são mais de 50 bilhões de perguntas que a gente vai fazer para esse metadado, para identificar se tem um comportamento malicioso ou não. Né? Então, deixa eu mostrar aqui um dos slides que a gente tem. Por exemplo, um ataque em PowerShell, por exemplo, a gente vai fazer uma série de perguntas, né? Primeiro, verificar se tem execução de Mimikatz, por exemplo, dentro desse PowerShell. Se tiver, depois a gente vai checar se esse arquivo em PowerShell está fazendo download ou não. Se está fazendo download de algum arquivo, a gente checa automaticamente se esse arquivo é suspeito ou não. E por aí vai. São perguntas e subperguntas que a gente vai fazendo automaticamente, até chegar o ponto nessa Clear Command Line, por exemplo, que é para verificar a linha de comando. Se eu clico aqui, a análise continua e chega nesse nível aqui, tá? São 8 milhões de perguntas que a gente faz por segundo para identificar se existe um comportamento malicioso ou não, tá? Então, feitas essas milhões de perguntas, né? O que a gente vai fazer, vai aparecer um alerta na nossa console. Esse alerta, ele vai ser representado por esses círculos, né? Quanto maior o círculo, maior a quantidade de máquinas impactadas por esse ataque. Então, por exemplo, esses ciclos pequenos significam uma máquina impactada. Aqui mostra qual que é o ataque, nesse caso é o pass the hash, qual que é a conta privilegiada, nesse caso BK0, e a seção desse ataque. Esses ciclos maiores representam mais máquinas impactadas. No caso, nesse caso é uma execução de código remoto com o WMI. Se você quiser saber mais detalhes desse ataque, eu dou um clique. E aqui ele vai mostrar para mim todo o detalhamento de o que aconteceu durante esse ataque. Então, nesse caso, são 2 máquinas comprometidas, né? Aqui aparece já, perdão, quais são as 2 máquinas. Aqui eu tenho uma linha do tempo. Então, a primeira vez que uma máquina foi comprometida foi no dia 8 de março de 2020, às 8h04 da noite. Se eu clico, aqui eu consigo ver qual que é a máquina, no caso, Workstation 18 e o usuário Aline. Veja que no mesmo dia 8, outra máquina foi comprometida, a Workstation 18, com o usuário administrador. Passaram-se 17 dias, outra máquina, e assim sucessivamente. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, para o mesmo ataque, em vez de gerar vários eventos para te inundar a sua console de alertas, por exemplo, se eu tivesse 500 máquinas impactadas pelo mesmo ataque, eu teria um alerta só para revisar, e dentro desse alerta, eu teria o contexto de todas as máquinas comprometidas. Depois de revisar essa linha do tempo, aqui embaixo eu tenho as perguntas, né, de acordo com aquelas análises que a gente fez, o que nos leva a crer que isso é um ataque. Aqui aparece mais detalhes ainda, por exemplo, além das máquinas impactadas dos usuários desse ataque, eu quero saber quais são os processos pais, né? Quais processos chamaram esse processo WMI, né, para a gente chegar na causa raiz do problema. Quais são as DLLs carregadas? A gente faz uma análise de segurança usando Threat Intelligence. A gente checa cada uma das DLLs para verificar se tem comportamento malicioso ou não. Se tiver, a gente deixa elas vermelhas, né? E aqui eu tenho todas as conexões de rede feitas por esse processo, né? Você consegue ver IPs de origem, IPs de destino. Se eu quiser saber mais detalhes sobre esse ataque, eu venho aqui e eu clico no Attack Tree. Attack Tree vai dar uma visão como essa, onde você consegue visualizar o ataque em si, que a gente está revisando agora, é o WMI.exe. Você clica nesse processo, do lado direito vai aparecer todas as propriedades desse processo WMI, né? Por exemplo, aqui mostra a causa raiz, né? Um movimento lateral foi detectado. Aqui eu tenho o usuário que executou a máquina
em cima. E aqui eu tenho as linhas de comandos. Então, por exemplo, qual foi o código remoto que foi executado? Então, você consegue ver aqui, por exemplo, que ele está executando remotamente na máquina server 01, ele está executando como se fala, o comando ping, o comando PowerShell, enfim, outros comandos aqui. Agora, enquanto esse ataque ele está sendo detectado nesse momento, enquanto o ataque está sendo detectado, aqui você observa que tem várias outras coisas acontecendo. Então, antes desse execução de código remoto WMI, a gente consegue verificar que o processo SCHtasks.exe foi executado. Esse processo, o que ele faz? Ele cria tarefas, né? Então, ele é utilizado para fazer persistência. E a gente consegue subir aqui até o processo pai de tudo isso, que é o processo MAV5.exe. Então, essa árvore de ataque é muito importante para você entender o contexto do incidente, porque às vezes uma ferramenta de antivírus tradicional, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um desses ataques, pode ser que ela detecte, por exemplo, sei lá, esse sunrdump.exe, ele pega e fala assim, ó, deletei o arquivo com sucesso. Mas antes você pode pensar que o incidente está resolvido, mas antes desse sunrdump.exe, outras coisas foram feitas, né? Primeiro ponto, como que esse sunrdump.exe foi parar dentro de uma máquina da minha rede, né? Então aqui você consegue ver o comando certútil sendo executado. O comando certútil é um comando do sistema operacional que pode ser usado por uma série de coisas, inclusive para fazer download. Ele não é um arquivo malicioso, mas certamente é um arquivo que está sendo usado de maneira maliciosa. Então a gente alerta isso, né, na console, e aqui a gente mostra para você tudo o que aconteceu. Então, por exemplo, você consegue ver quais arquivos que esse cara baixou pela linha de comando. Então ele baixou, por exemplo, desde o nc.exe, ele baixou o sunrdump.exe, está aqui, e copiou dentro da pasta C temps weapons. Depois disso, ele executou o comando net.exe 684 vezes. Então imagina o tempo que você vai perder para você identificar, se você tiver essa informação, 600 comandos net. O net pode ser usado para várias coisas, criar usuário, colocar o usuário dentro de grupo, listar políticas locais, etc. A Cybereason, ela mostra que foram 684 execuções, mas aqui do lado direito, a gente mostra para você só as execuções únicas, para que você não perca tempo revisando coisas repetidas. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que o cara criou um usuário chamado sysadmin, com essa senha retina. Consigo ver que ele listou os usuários da máquina, listou as máquinas da rede e por aí vai. Colocou a máquina, o usuário sysadmin dentro do grupo administrador. Mas o tempo para eu entender e o escopo desse incidente é muito menor, porque eu não preciso revisar os 600 comandos, eu reviso 20 comandos. Enfim, a ideia dessa árvore de processos é você poder identificar o que aconteceu, né? Por exemplo, aqui observe um PSExec. PSExec é usado para fazer movimentação lateral. Não é um processo malicioso em si, mas ele pode ser usado de maneira maliciosa. Então você consegue visualizar que esse cara disparou um proc dump, né? Que é um dump de memória do processo LSASS. Enfim, e aí você vai entendendo o escopo do incidente. A ideia é, identificou que isso é algo malicioso, você precisa remediar, você clica em responder, a ferramenta automaticamente seleciona todas as máquinas impactadas, nesse caso são 2, mas poderiam ser 500, ela já seleciona para você e já te diz o que você tem que fazer. Nesse caso, o WMI é um processo do sistema operacional, então eu tenho que matar o processo, eu não tenho que quarentená-lo, não posso deletá-lo. Agora, se fosse um arquivo trojan.exe, por exemplo, aí além de eu deletar o arquivo, quarentená-lo, a gente poderia habilitar essa função de prevenção, que é basicamente para colocar esse processo numa blacklist global. E aí qualquer outra máquina que executar esse ataque, a gente pode, como se diz, preveni-lo de maneira automática da próxima vez. Além disso, a gente pode isolar
a máquina da rede. Então, por exemplo, enquanto eu estou investigando o incidente, eu clico em isolar e aqui eu posso, por exemplo, revisar as máquinas e dar o comando isolar. Quando eu faço isso, as máquinas perdem a comunicação com a rede e elas só vão comunicar com a própria console da Cybereason e com as máquinas da rede de isolamento que você definir. Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat e assim, daqui a pouquinho a gente termina essa demonstração técnica e a gente continua. Pois não. Vai naquela parte onde mostra o monitor, a informação do monitor do lado esquerdo. Aqui? Isso. Legal. Bom comentário, Herbert. Então aqui, pessoal, é o seguinte, além da gente entregar o produto, né, o agente, a solução funcionando para sua rede, a gente tem também 3 SOCs e a gente trabalha integrado com o pessoal da Safeway. Então, a gente tem especialistas forenses de resposta a incidente em Boston, nos Estados Unidos, em Tóquio, no Japão e em Tel Aviv, em Israel. E eles ficam monitorando, quando aparece um evento na console dos nossos clientes monitorados, esse evento cai para a gente automaticamente. E esses especialistas, eles entram nesse evento e fazem toda essa análise que eu estava mostrando para vocês. E aqui eles colocam um comentário explicando o que você deve fazer. Então, além disso, chega um e-mail para vocês dizendo, isso aqui é um resumo do que a gente percebeu e aqui são as recomendações para mitigar esse incidente. Então, tem a parte desde recomendações, a gente tem como tomar ação automaticamente também, mas a ideia a Cybereason não é só um produto a mais de endpoint que você passa a ter. Além do produto, você tem uma série de especialistas por trás disso que vão te ajudar na análise de segurança em si do endpoint. Beleza. Vou mostrar aqui para vocês a parte de threat hunting da ferramenta. Então, dos fatores importantes é fazer threat hunting, né, quando a gente fala de uma ferramenta de segurança moderna. Então, por exemplo, como todos os metadados estão na nossa console, aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, e buscar informações que a gente deseja monitorar, por exemplo. Se eu quiser uma lista de máquinas da minha rede, se eu der um get results, ele vai trazer todas as máquinas. Mas nesse caso eu quero saber os usuários que estão dentro de cada máquina e todos os processos que foram executados na memória. E de todos esses processos eu quero saber todas as conexões feitas por somente os processos com conexões estabelecidas. E eu quero saber todos os processos que estão se comunicando, por exemplo, na porta 443. Vou dar um get results. E ele vai filtrar de todas as máquinas que estão na minha rede, vai mostrar todos os processos para mim que estão se comunicando na porta .me.exe, eu visualizar o firefox.exe, isso, ok, vamos dizer assim, é esperado uma comunicação nessa porta. Mas vamos supor que você pode criar uma regra para dizer o seguinte, além de eu visualizar todos os processos que estão nessa porta, eu quero excluir certos processos para mostrar somente os processos que eu não confio, por exemplo, né? Esse ambiente de laboratório, ele vai demorar um pouco mesmo, é normal, porque a gente tem bastante dados aqui. E fora isso, para piorar um pouquinho, a gente está com uma conexão aqui de mobile, uma conexão de 4G aqui, então não está tão rápido essa conexão. Mas legal, aqui ele trouxe o resultado, tá vendo? Mais de 246 mil resultados. Aí a gente consegue organizar por processos, mas vamos supor que de todos esses processos, você quer verificar quais processos mandou dar uma grande massa de dados para fora. Você pode organizar por transmitted bytes, por exemplo, e a gente vai visualizar quais processos mandaram mais informações para fora, em quais máquinas, né? Se você quiser checar, por exemplo, eu quero verificar somente, por exemplo, os processos, os scripts em PowerShell, por exemplo. Todos os scripts em PowerShell do meu ambiente. E desses scripts em PowerShell, eu quero filtrar
será somente os que a linha de comando tiver, por exemplo, a palavra encoded, que é uma palavra usada para você ofuscar o conteúdo do script. Então, quando você usa esse parâmetro encoded no PowerShell, o administrador de rede, quando ele olha o processo de PowerShell na memória, ele não consegue ver exatamente o que está escrito, né, e qual o conteúdo do script. Então, por exemplo, aqui está o parâmetro encoded. Observe que eu tenho duas colunas, né? Tenho a linha de comando. Você consegue ver que está tudo embaralhado, que é o que faz o parâmetro encoded. E do lado direito eu tenho o decode automaticamente para ajudar o analista de segurança a entender o que está acontecendo. Né? Nesse caso, ele está usando o PowerShell e baixando um conteúdo direto da internet, o Mimikatz, e executando na memória. Tem vários outros casos de thread hunting que a ferramenta te possibilita fazer, né? Eu vou mostrar um ou mais, que é a parte de serviços, né? Quando a gente fala de persistência. O mesmo, vou mostrar até um outro aqui. Por exemplo, se você estiver preocupado com data exfiltration, né? Como você faz para saber se alguém está mandando uma quantidade de dados muito grande para fora? Você faz um filtro, né? Uma grande quantidade de bytes transmitidos is true. E aqui você consegue organizar por transmitted bytes. E aí você consegue ver, por exemplo, esse processo Velociraptor, nessa máquina Flare VM, está mandando 6 GB para esse IP aqui. Então aqui você já consegue ter uma red flag, se for o caso. Bom, além dessas camadas de prevenção, inclusive, isso que eu mostrei para vocês, pessoal, até agora foi o EDR. Então, aquele 1% dos ataques, né, se vai passar alguma coisa com o componente de prevenção, essa parte de EDR que entra para fazer a detecção dos ataques mais avançados e te ajudar a proteger. A Forrester, depois acho que o Herbert vai mostrar para vocês, a Forrester nos deu a melhor nota na parte de oferta atual de EDR. A gente tem a melhor oferta de EDR, né, a parte técnica mais abrangente de EDR. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de prevenção. Porque para o resto, né, dos ataques, né, os 99% dos ataques, aqueles ataques mais básicos, né, um Trojan, etc., é importante você ter condições de detectar e bloquear também. Então, nessa parte de prevenção, a gente tem a análise de malware, a gente tem a primeira camada que é assinaturas. Alguém pode falar, mas assinaturas é fácil de bypassar. Sim, é fácil de bypassar, mas assinaturas é muito rápido. A parte de assinaturas, vamos dizer assim, funciona muito bem para a grande maioria dos ataques, né? Então, você consegue bloquear muita coisa por assinatura. Então, por isso que a gente ainda tem isso na nossa política. Se alguém vai passar a mudar a assinatura, por exemplo, de um ataque, aí entra inteligência artificial. Então, utilizando algoritmos matemáticos, a gente consegue identificar se é um ataque ou não, independentemente de assinatura. E aí aqui você pode escolher quanto agressivo você quer ser para detecção e quanto agressivo você quer ser para prevenção. A gente tem também a parte de controle de exploits. Se alguém tentar explorar uma vulnerabilidade no Firefox, no Chrome, etc., a gente consegue detectar e bloquear isso. A detecção de ataques, de fileless attacks, ataques sem arquivo, né, utilizando hashes, utilizando scripts em PowerShell ou .NET. A parte de anti-ransomware, então, vamos supor que saiu o WannaCry versão 3.0, ele bypassou a assinatura, bypassou a inteligência artificial e as outras camadas e começou a criptografar uma máquina de um usuário. A Cybereason, ela planta, vamos dizer assim, arquivos, ela coloca arquivos da própria Cybereason dentro da raiz do sistema, na pasta C, user, desktop, my documents, etc. E quando a gente vê que um dos nossos arquivos está sendo criptografado, a gente interrompe a ação do ransomware. Então, e a gente coloca essas iscas, vamos dizer assim, em lugares estratégicos do file system e com uma nomenclatura, com um tamanho, para sempre tentar ser um dos primeiros afetados por um ransomware. Application Control é a possibilidade de você bloquear executáveis por hash.
Então, vamos supor, eu quero o TeamViewer ou o VNC, são ferramentas que não são maliciosas, mas eu não quero que elas rodem na minha rede. Você consegue verificar se elas estão em execução, primeiramente, e depois se estão, você consegue ir lá e bloquear, colocar numa blacklist para ninguém executar mais. Controle de devices, então você pode bloquear USBs, permitir que certos usuários usem USB, outros usuários não. Se necessário, você pode fazer uma exclusão de certo USB pelo vendor, pelo produto ou pelo serial number. E aqui também tem a parte do desktop firewall. Tem um personal firewall que você pode utilizar para configurar as políticas e dizer o que se pode fazer ou não. Bom, essa camada, pessoal, de prevenção, de acordo com o relatório do Nestlé Labs, a gente teve uma taxa de bloqueio de 99%. Eu vou passar agora a apresentação para o Herbert para continuar. Eu acho que ele vai mostrar esses relatórios para vocês. Obrigado, Bruno. Chegando ao final da apresentação, mostrar mais 3 slides aqui. 2 são referentes os 2 mais novos relatórios de analistas, importantes analistas de mercado. Acredito que todos já tenham ouvido falar ou seguem os relatórios desse analista. Um deles é o INSS Labs, que fez a avaliação do nosso módulo de endpoint, né, do módulo de prevenção, que é essa última parte que o Bruno comentou. Então, 3 coisas muito importantes, né? A parte de resistência à evasão, 100%. A parte de rate, né, de bloqueios, entre elas várias técnicas aqui, 99%. E principalmente algo que é super importante no dia a dia de vocês, né, a parte de falso positivo. Então veja que é abaixo de 1%. A gente teve o score a pontuação mais alta, que é o AA, né? Nenhum vendor teve os 3 As, né, o AAA que eles chamam. E algo muito importante também, eles avaliaram cerca de 20 vendors, 20 fabricantes, e apenas 3 aceitaram publicar este resultado. Né? A Cybereason deles, a gente pode compartilhar junto com a Safer esses relatórios também. Um outro analista muito importante é o Forrester, que fez uma recente avaliação para a parte de EDRs, né, com os principais vendors de EDR do mercado, e nos classificou, isso também é público, podemos compartilhar com vocês. A gente teve, na parte de avaliação técnica, a melhor pontuação, né? Vocês podem avaliar pelo nível mais alto daqui das ondas. E aí a parte, por ser estratégico, de não estar em líder, é por ser a empresa mais nova, e eles mesmos citam que é a O Herbert está mudando a impressão minha. Ô, pessoal, pelo jeito o Herbert, acho que caiu a conexão dele. Tô aqui. Tá Deixa eu aí? compartilhar novamente. Não sei se... Voltou? Sim, pode ir. Ok. Então, aqui falando da insegurança dos novos ambientes, dos usuários domésticos como um todo, VPNs que estão falhando ou sobrecarga. Então, esse é um novo cenário que a gente tem que tratar, né? O que a Cybereason e Safeway vem a ofertar para vocês de uma maneira onde toda essa sobrecarga de gestão de endpoint seja direcionada para Safeway/Cybereason. É oferecer todo no endpoint para vocês, todo o módulo de prevenção, sendo ele para servidor, estação de trabalho e mobile, iOS, Android, Linux, Mac e Windows. A parte de detecção e resposta a incidente. Então, toda aquela parte que o Bruno fala de trazer visibilidade, de fazer a árvore do ataque, a timeline, a linha do tempo do ataque, né? Daquele 1% que bypassa o módulo de prevenção.
O monitoramento, que é aquele alerta que tem do lado esquerdo, que o Bruno comentou, que é o time do SOC atuando em conjunto com a Safeway para fazer toda a tratativa e recomendação do ataque. E, principalmente, além disso, fazer a resposta a esse incidente. Tá? Então, além de fazer todo o monitoramento e as recomendações, o nosso time já faria toda a tratativa de responder a esse ataque malicioso, né? Esse evento malicioso. A gente tem uma oferta muito competitiva, com um mínimo aí de 100 endpoints por companhia. Então, às vezes, você tem um parque de 3 mil máquinas, 10 mil máquinas, ou até mesmo 200 máquinas, vocês podem aderir com uma recomendação de mínimo de 100 máquinas. E pode ter um período de degustação ali, que a gente fala, né? A fazer uma adesão desse serviço por 3 meses. E aí, a gente discutir por algo renovado por mais 3 meses e seguir para um contrato de serviço de 12, 24, 36 meses. Mas é principalmente para tirar essa sobrecarga que hoje vocês possuem, pessoal, de ficar administrando endpoint. E às vezes a conexão não é das melhores, ou até mesmo a visibilidade ou quantidade de logs que chegam para vocês acaba sendo impraticável essa gestão. Trazer essa responsabilidade que todas as empresas hoje deveriam considerar, que hoje o endpoint é a entrada desse malware, né? Desde phishing, entre outras técnicas de ataque, mas que investir numa solução de endpoint de grande valor agregado, hoje é algo muito estratégico, né? Aquele barato pode sair caro, então algo que te traga mais retorno e proteção é um grande diferencial. Isso começa a partir do momento da adesão. Em 24 horas, o processo é startado no ambiente de vocês, independente do sistema operacional, compliance com LGPD. A gente já faz a instalação dos sensores, apoia na parte de desinstalação do endpoint tradicional. Algo muito importante, o nosso EDR funciona com outros vendors, então, assim, às vezes vocês têm o endpoint de outras marcas, a gente pode sim trabalhar com o EDR complementando a solução que você tem hoje. Você não perde o que você já investiu. Né? Faz toda a capacitação, toda a troca de conhecimento da nossa ferramenta para o seu time poder considerar, poder avaliar a nossa console de gerenciamento. E o monitoramento é imediato. Instalou a gente, já começa a reportar para os nossos SOC. Tá? Então, essa é a ideia do serviço, que a gente venha atuar em conjunto com a Safeway, de trazer esse ambiente em 24 horas de proteção, em 24 horas começar o cenário de proteção e toda a gestão sendo feita por nossa equipe. Mais informações tem o nosso site, no próprio site da Cybereason, junto com a Safeway, comigo, o Bruno, podemos fazer uma demonstração, uma POC, qualquer tratativa direcionada para cada cliente, para cada cenário apresentado. Do nosso lado é isso, estamos à disposição, abertos para pergunta também. Guilherme, passo a palavra para você. Obrigado, Herbert. Obrigado, pessoal. Vamos deixar aberto, então, para quem tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, pessoal. Fabiano, você fez a pergunta aqui, né, que você perdeu uma parte da apresentação. Sim, esse material vai ser enviado para todo mundo que se inscreveu, então não se preocupa que você vai receber sim. A gente tem a pergunta aqui do Luiz Gustavo, perguntando aqui em relação a ransomware. A forma mais fácil e provável desse ataque acontecer é por phishing ou há diversas formas? Existem diversas formas, mas o que a gente mais tem visto hoje em dia é realmente por phishing. Né? Bruno, acho que você ia comentar alguma coisa? Pode ir em frente. Não, é isso mesmo. Geralmente começa com phishing. Tem alguns ransomwares que, uma vez que algum usuário faz o download por um phishing ou por qualquer outra maneira, ele tem a capacidade de se mover lateralmente, né? Por isso que e muitas vezes também tem alguns exemplos de ransomwares que eles usam o próprio PowerShell para fazer a criptografia. Tem ataques que eles não usam arquivos em si e usam scripts em PowerShell. Então, você olha na memória, teoricamente é um processo legítimo em execução PowerShell, mas a atividade desse processo é maliciosa, né? Você vê que o PowerShell está fazendo a criptografia de vários arquivos. Então, por isso que é importante você ter a detecção em camadas, né? Você analisa uma camada, se passou essa camada, tem outra camada e assim por diante. Tem uma outra pergunta aqui também, em relação, do Fabrício, em relação ao EDR.
se existe algum tipo de track em relação ao GDPR e à LGPD. Por exemplo, se acontecer algum incidente, né, que viole alguma parte dessa lei, se a Cybereason é capaz de detectar dessa forma. Não, a gente não tem embora a ferramenta ela passou por análise de GDPR, né, e a gente tem história que no Brasil que já revisou a parte da LGPD, que é muito similar à GDPR, a gente não faz a correlação com os itens da norma, tá? Então, por exemplo, se aconteceu um ataque de roubo de dados, por exemplo, né? A Cybereason te alerta, ó, tá acontecendo um roubo de dados. A gente fala o tipo do ataque que está acontecendo e te dá todos os detalhes disso. Mas aí a gente não diz qual que é o ponto da norma que está sendo violado, né? Isso aí é um serviço que quizás possa ser ajustado se algum cliente estiver interessado, mas por padrão não vem esse tipo de análise. E aí, quando eu disse que está ligado à LGPD também, é por não coletar dados sigilosos. A Cybereason também não atua com nenhum tipo de informação privilegiada dos clientes, né? Então, mais um dos pontos de estar compliance com a LGPD também, além de atuar no módulo de proteção, que é um dos itens da LGPD e GDPR. Não que a gente, conforme o Bruno comentou, que a gente linka o evento a tal artigo da lei. Perfeito. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então, em nome da Safer, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês para participarem desse webinar. Gostaria de agradecer também a Cybereason por compartilhar aí com vocês todo esse material e essa oferta também. Herbert, se quiser também dizer algumas palavras aí, fica à vontade. Claro, mais uma vez agradecer a participação de todos, pelos questionamentos, pelo tempo, e nos colocarmos à disposição, tanto eu quanto o Bruno, junto à Safeway, apresentações direcionadas para o ambiente de vocês, provas de conceito, estamos à disposição. Só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.